Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja. Esse podcast itinerante que dessa vez está voando aqui na Selva de Pedras, em São Paulo, para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo e gestão, aqui com dois autores que são referências nessas duas bases. Eu sou a Rafaela Perencin, editora e autora de livros, e nesse podcast você vai se conectar com autores e profissionais que falam de áreas muito distintas. Hoje nós temos aqui o Michael e a Sabrina, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a gestão e empreendedorismo. E daí eu vou deixar vocês se apresentarem, contar um pouquinho sobre qual é o título do livro de vocês também. Primeiras damas? Sempre escuto isso. Bom, sou Sabrina Salles, arquiteta, já com 20 anos de carreira, já está indo aqui um pouquinho mais, 23, e a ideia foi realmente escrever sobre gestão de escritórios, que eu acho que é uma dificuldade de todo autônomo, principalmente também da minha área, eu vejo muito isso em arquitetos, que têm, assim, grandes ideias em projetos, são bons no que fazem, mas falta ali gestão, organização, ver o escritório como uma empresa. E aí eu coloco na prática alguns itens que eu passei durante esse processo, inclusive de montagem do meu escritório próprio há 4 anos, 5 anos já. E as dificuldades, acho que é sempre importante a gente frisar e o que fez mudar, né? Então, é meio prático o processo ali do livro, para as pessoas mesmo terem como exemplo. Muito bom. Você? Bom, eu sou o Michael Serafim. Costumo dizer que eu sou empreendedor. Sou sócio de algumas empresas, mas o meu foco, o meu dia a dia mesmo, é na gestão de empresas. Eu ajudo empresas a alavancar os resultados. Ela comentou do segmento que ela atua. Quando eu comecei lá atrás a minha empresa de consultoria, porque bem resumidamente, eu fui gestor das lojas da Todeschini, indústria, tomava conta de 17 estados. E aí, quando eu saí para montar a minha empresa de consultoria, eu comecei nesse segmento, porque é onde eu já tinha contato e abertura. E a mesma coisa que ela percebeu, eu também percebia, que muitas vezes os empreendedores, eles têm a vontade, têm a gana, têm a garra, vai para fazer acontecer, mas falta gestão, falta um pouco daquele conhecimento técnico para a coisa desandar. E aí eu me foquei nesse segmento para fazer o quê? Alavancar o resultado das empresas. E aí hoje eu atendo todos os segmentos. Muito legal pensar sobre isso. Lá na editora nós temos uma autora que ela organiza coautorias de profissionais de áreas diferentes. E ela já fez uma coautoria de doutores de sucesso que agora vai ser lançada a 3ª edição, que é focada em dentistas. E na área da saúde acontece essa mesma coisa que acontece na arquitetura e que acontece em várias áreas. As pessoas são formadas para executarem somente a função final. Só que para que a função final seja executada, você precisa de um processo de gestão. A administração e a gestão, elas deveriam ser bases curriculares de qualquer ser humano. Não só quem vai trabalhar especificamente dentro de uma empresa. Por exemplo, eu fiz administração, eu sou formada em comunicação e com pós-graduação em comunicação e marketing, e a minha formação inicial é administração e anterior técnica em logística. Então, e eu estou aqui como editora de livros. Mas eu acredito que toda essa formação, às vezes as pessoas pensam, mas deveria ter feito letras para dirigir uma editora. Mas eu já observo isso de uma forma diferente, porque a editora ela também precisa de uma gestão. É o que eu falo com todos os autores. O livro ele é um sonho. Exatamente, um grande sonho. Mas ele precisa ser um produto. Porque se ele for só um sonho, ele continua sendo só um sonho depois que é publicado. Então, a gente precisa pensar, até mesmo na profissão quanto escritor, como uma das nossas profissões, para que ela realmente se dissemine com objetivos específicos. Como quando você chegou e queria ter o livro para direcionar aos seus clientes, para eles terem uma continuidade do seu trabalho. Sim. Após a consultoria, e você queria compartilhar as suas experiências, que você já tinha vivido uma história muito grande de sucesso e decidiu começar do zero. Então, eu acho que vocês podem compartilhar um pouquinho sobre esses insights. Você que começou do zero, a gente sabe que já é um zero com habilidade, com experiência, mas um zero de constituição de marca. Né? Então, acho que vocês podem compartilhar com quem está nos assistindo aqui quais são os insights de sucesso que fizeram a diferença no negócio de vocês, seja na consultoria ou na empresa que já trabalhou também. Quer começar agora? Bom, para mim foi o seguinte,
Nessa época que eu estava aí viajando 17 estados e tudo mais para administrar, eu percebia que a gente tinha muitos perfis diferentes, né? Uhum. Pelo Brasil todo aí, de lojistas, de empresários. E eu precisava entregar resultado para a empresa. Na época eu era funcionário, era regional, e eu tinha que entregar resultado. Mas como que eu vou fazer isso com pessoas tão diferentes, né? E aí eu me lembrei um pouco daquela questão, porque na época a gente não era franquia. Mas por que a franquia faz sucesso? Porque ela tem um método, ela tem processos que foram testados e que funcionam. E é possível de replicar. Então, pensando nisso, eu comecei lá atrás a fazer o quê? Eu preciso desenvolver um método de trabalho, não necessariamente um método de uma franquia, um processo ali, mas um método de trabalho de gestão que eu possa replicar ele, pelo menos na maioria das empresas, independente do perfil do empreendedor, do dono da loja, enfim, do negócio ali. E aí eu fui construindo aos pouquinhos desde 2013, isso, desde 2013, quando eu montei a empresa, eu fui testando na prática cada empresa, o que dava certo, o que não dava, até conseguir chegar num método, num processo de gestão que é possível aplicar dentro das empresas. Que é um pouco do que você falou, que eu não vou me aprofundar, porque é bastante assunto. Mas basicamente isso. Eu acho que o grande insight foi perceber o seguinte: por trás de todo grande sucesso tem um método, tem um processo. Não aconteceu por acaso, né? Tem um livro bem antigo que fala: o sucesso não aconteceu por acaso. E não acontece mesmo. Por trás dos grandes sucessos teve um método. Então, esse foi o insight que eu tive lá atrás. Com certeza. Ah, muito legal. Ele falando até me lembrou também um pouco, acho que né, os meus colegas, os arquitetos, que a gente lida muito com um cliente que ganha intimidade, atende ali 2, 3, né? Aí você fala, por que arquiteto às vezes sempre está, né, reclamando às vezes de dinheiro, de falta de cliente? Porque a dedicação é muito intensa mesmo, porque é uma coisa humana, né? Você fica ali lidando com o dia a dia, entendendo como funciona a casa da pessoa para fazer o projeto melhor. Então, essa personalização acaba demandando um tempo do arquiteto. E realmente, se ele não tem um processo ou regras, né, que sejam assim, em contratos mais amenizadas com o dia a dia, né? Nada precisa ser muito rigoroso, porque a gente sabe que tem que ter essa parte humana. Mas quando você cria isso, que é o que eu também falo um pouco no livro, de datas de reuniões, organização de tempo, lógico, você quer estar todo o tempo ali com o seu cliente, você quer viver, ele está super feliz com o processo ali de criação da casa, mas se você não cria as regras, ou até mesmo os processos, como você vai atender ele, que etapa tem que decidir isso, que etapa que a gente vai falar sobre isso, porque às vezes o cliente está animado para comprar um sofá e não é o momento, né? Então você tem que organizar isso justamente para você não perder tempo com aquele cliente que não é necessário, você tem que dar todo carinho, apoio, atendimento, mas eu acho que você também tem que tomar cuidado. Então foi exatamente isso que eu também criei no escritório, muitas regras, processos, todo mundo que entra no time também tem isso. E a gente, você perguntando aí do insight, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu lembro que eu falava, nossa, hoje eu atendo 6 clientes, eu estou feliz com a verba, como funciona, mas como é que aquele outro escritório atende 40? Como aquele outro escritório... Sabe, você começar a observar também como funcionam outros escritórios ou outras demandas. E eu falava, como é possível? Então, foi aí que a gente começou a estudar também, eu li gestão também, vários livros que não é da área de arquitetura, e comecei a observar, então, digitalizar processo, você ter coisas... Às vezes você fala, eu sou pequena, é tão fácil, eu já decorei aqui meus 4 clientes. Hoje, meu escritório está com 38 clientes, eu tenho que olhar minha listinha, meu programa lá, que eu vejo que etapa está cada cliente. A gente não é uma máquina, né? Então, a gente também tem que usar a máquina a nosso favor. Então, eu fico ali, controlo, legal, esse cliente já está nesse processo, deixa eu dar uma atenção, a gente conversa. Então, é uma coisa dinâmica, flui rápido. Mas porque digitalizou o processo e eu tive esse insight de falar como eu vou crescer sem ficar louca, sem ter burnout. Eu acho essa frase ótima. Como eu vou crescer sem ficar louca? Inclusive, tem uma autora nossa que vai participar também no Negócio de Carreira, que ela fala sobre burnout. Sim. O livro dela se chama A Mulher que Surtou. E é justamente essa questão do trabalho, né? A tecnologia, você falou muito bem, as máquinas, elas servem para nos servirem.
Sim. A partir do momento que a gente aprende a utilizá-las como ferramentas, com processo e tudo isso, nossa, elas facilitam super o nosso processo. E às vezes o erro é você esperar crescer também, sabe? Ter o burnout, já ter ali, nossa, tá com 20 clientes, e tudo bagunçado porque você não tem processos, aí tudo bem, pode recorrer a profissionais, né? Sempre tem, você lê também, mas nada impede, eu falo que as pessoas às vezes falam, não, mas pra mim é tranquilo, eu tenho aqui, eu controlo meu administrativo. Não, eu já sei, eu tenho só 2, 3 clientes, por isso que não cresce também, porque não delega a parte que um digital pode te ajudar, que uma pessoa do administrativo, marketing, eu falo muito isso no livro também, delegar para crescer. Porque aí você consegue fazer o que é a sua profissão, né? Ou você consegue projetar tranquilamente, delegando o que você não é bom ou que está te demandando um tempo ali que você poderia dar para outra pessoa fazer, né? É muito importante essa questão sobre delegar, porque às vezes a gente quer deixar tudo debaixo dos nossos braços. Porque a gente já está acostumado com aquilo, a gente quer participar em todo o processo. Igual você disse, ele está com 38 clientes, você quer participar ativamente de todos os processos. Ali na editora, por exemplo, a gente está com 55 autores, editando ao mesmo tempo. Sim. Eu quero saber tudo que está acontecendo em cada processo editorial, mas eu não tenho capacidade de estar acompanhando todos ali ao mesmo tempo. Então, por exemplo, com o meu time eu tenho reuniões todas as segunda-feiras, onde nós conversamos sobre todos os projetos. E daí eles me trazem as demandas, olha, esse projeto tá na fase de diagramação, vai entrar em tal fase, e daí a gente vai organizando. É muito importante essa parte de você aprender a delegar, porque é só quando você delega que você descobre no que você é ruim. Às vezes a gente acha que é ótimo em alguma coisa até delegar e ver que existem pessoas muito melhores. E às vezes a gente acha que é ruim em algo até delegar e ver que as pessoas fazem pior do que nós. E quem empreende, que nem você nesse exemplo, é isso que você precisa desenvolver. A sua capacidade de ter pessoas em volta de você, agregar pessoas ali que sejam competentes naquilo que você não é, ou mais competentes ainda naquilo que você é. Porque ninguém é competente em tudo. E não tem problema nenhum. Eu sou incompetente em um monte de coisas. Não tem problema. Se eu preciso fazer algo no qual eu não tenho a competência, não desenvolvi, a gente tem duas alternativas. Ou eu vou ler, que nem você falar, estudar e tudo mais, e vou desenvolver essa competência, ou que normalmente os empreendedores fazem, que é muito mais rápido. Eu vou trazer alguém que já é competente para fazer isso, e aí delego. E delegar não é largar. Não é delargar, né? Não é delargar, isso. Muito bom. É como você, que toda segunda-feira eu quero ouvir, eu quero as informações, o que aconteceu, como que tá cada caso. Ali você recebe, às vezes você tem algum insight que você já fala para sua equipe e deixa eles tocar, porque aí tem que ter autonomia também. Se você delega e não dá autonomia para a pessoa desenvolver, é a mesma coisa que nada, continuou ali dentro dos seus braços. Então, delega, dá autonomia para a pessoa e saiba delegar para a pessoa que tem a competência correta para aquela atividade. O Steve Jobs já falava, né? Eu contrato pessoas melhores do que eu, né? Os piores eu não quero. Inteligente. E um gênio que realmente via nisso, né? Ele falou, sempre vai ter alguém melhor. Mas a gente tem isso mesmo, dificuldade de contratar pessoas. Isso também é uma das dores que eu sinto muito. Todo mundo fala, eu também falo um capítulo disso no livro sobre contratações. Porque treinar a equipe, você ter um time engajado. Eu falo, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Você tem que ver, é interessante para a pessoa, você está dando ferramentas, você está dando munição, deixando a pessoa também ser criativa e, ao mesmo tempo, organizando, explicando como funciona, né? Eu acho que você sendo o exemplo também, né, de dedicação, de comprometimento também, tudo isso, eu falo que você vai montando um time muito parecido com você. E aí a tua empresa vai crescer porque você está fazendo várias, né, formações que é o que você acredita. E sempre pensando no que é bom para o outro, tem que ser bom para você, tem que ser bom para todo mundo, né, num equilíbrio. Não adianta só ser bom também para a empresa e ter ali um escravo, também não vai trabalhar feliz, não vai trabalhar motivado. Então, participações, lucros, sabe? Ver a empresa mesmo, o teu escritório como um negócio. Eu acho que isso também é muito importante para você crescer, né? E nesse sentido que ela falou de contratação, o que eu aprendi lá atrás, já faz certo tempo, e é realidade, porque na prática eu vejo isso acontecer assim. Quando a gente vai contratar alguém, normalmente a gente pede o currículo e olha ali. Ele é formado nisso, fez faculdade aqui, tem pós-graduação, tem um conhecimento técnico gigantesco. E aí você contrata a pessoa avaliando só isso.
E 99% das vezes, quando alguém é mandado embora, não é porque não tem o conhecimento técnico, é por questão comportamental. Ou porque não está alinhado com a empresa, né, com os valores da Sim. empresa, que é algo que no livro aqui, quando a gente vai construir uma empresa, logo no início, um dos primeiros passos é definir ali missão, visão e valores, né, para entender qual é o propósito da empresa e os valores que ela acredita. Para você contratar pessoas que estejam alinhadas com o comportamento da empresa junto. E aí acabam sendo demitidas por causa disso. Tinham conhecimento técnico, sabiam fazer, mas não se comportavam, não tinha alinhamento com as crenças da empresa. E aí acabam sendo demitidos. Então a dica é o quê? Na hora que você vai contratar, avaliar muito bem a questão comportamental. Ver se os valores dessa pessoa, os comportamentos, eles se repetem. Então, você pode avaliar algumas situações, fazer perguntas específicas para identificar o que aconteceu no passado e como que ele reagiu, porque você vai ter certeza, ele vai continuar reagindo da mesma forma. E aí você evita um pouquinho essa cilada de contratar só pelo técnico. Isso também falo bastante, né? No livro tem um capítulo só de perfil comportamental mesmo, que eu fiz na época também, tive a ajuda de uma assessoria também de coach. E aí, na época, eu lembro que eu descobri, ela falou que eu descobri que eu era perfeccionista, isso eu já sabia, porque eu sou bem... Descobriu que eu já sabia. descobri que era um defeito, e eu achava que era o máximo, eu sei certinho, eu sei organizar. Só que assim, você também ser muito perfeccionista, também você barra alguns processos, você tem que também aprender uma hora ou outra a soltar ali para você emplacar. Então, nessa história do perfil comportamental, eu uso muito para contratar a equipe, para entender se a pessoa tem ali o perfil, né, para fazer aquele comando, e inclusive para atender os clientes, né, porque você tem que lidar com pessoas, você tem que entender como a pessoa vai reagir a uma comunicação, a outra. Então, os clientes também, se eu percebo já que é um cliente mais dominante, é um cliente mais ali, né, preocupado, mas querendo lidar com o comando, a gente deixa, né? E daí a gente vai coordenando aos poucos. Eu acho que essa inteligência emocional também é importante para a empresa crescer. A equipe vai prestando atenção nisso, né? Se tem uma um pouquinho mais fora, ela vai entendendo que às vezes ela tem que, né, andar conforme o time. E aí eu acho que a empresa só cresce também, tendo bons. E essa parte de contratação é muito interessante, avaliar o comportamento e também os interesses da pessoa, porque como você disse, como você vai oferecer uma coisa que vai ser interessante para ela se você não conhece os interesses dela? Sim. E dentro disso de interesse pode parecer até um pouco batido, mas para mim é o que faz todo sentido, principalmente com o que eu trabalho, da forma que eu trabalho. Você precisa ter pessoas que amam aquilo que você está fazendo. É mais fácil fazer isso em uma empresa de livros ou numa arquitetura do que em outros tipos de negócios. Mas as pessoas que estão ali dentro, elas precisam realmente amar o negócio. Por que que muitas vezes uma empresa familiar, ela magnífica, que todo mundo gostava, todo mundo valorizava, ela se perde, ela deixa a essência, perde tudo. Porque se o fundador morre e o amor da empresa morre junto, nenhuma estrutura aguenta. Então, dentro das missões e dos valores de qualquer empresa, precisa estar o amor àquilo que é o processo final. É muito fácil o fundador ter o amor, porque ele batalhou, ele foi atrás, ele fez tudo isso. Mas e as pessoas que estão ao seu redor? Será que elas amam mesmo aquilo? Será que elas realmente elas querem estar ali onde elas estão? Hoje em dia, por exemplo, eu tive desafios muito grandes em abrir um café, porque foi totalmente fora do que era o meu perfil. Eu nem tomava café, comecei a tomar café quando eu decidi que ia ter uma cafeteria. E na hora de contratar para o café, eu não posso contratar alguém só que gosta de café. Eu preciso contratar alguém que gosta de livros. Ou alguém que queira gostar, porque isso já aconteceu. Por exemplo, de alguém falar, olha, vou ser muito sincera com você, eu não tenho hábito de ler. Mas era jovem, assim, 18 anos, não tenho muito hábito de ler, mas eu até gostaria de aprender. Sim. E agora, nós temos uma bonificação lá na empresa que, por pontualidade, eles ganham livros. E agora, cada vez, ela tá com um livro na mão. Então, assim, o que você pode também fazer de interesse para as pessoas que estão junto com você, para elas amarem aquilo que você ama? Mas e se elas não amarem, será que elas deveriam continuar ali? Sim. Porque às vezes elas só não gostam da mesma coisa que você e tudo bem, elas podem fazer outra coisa na vida, né? Sim, e se você permitir, eu vou dar um outro exemplo que vai pegar um pouquinho ali o outro lado, onde que isso afeta também. Meu irmão, há 6 anos atrás,
decidiu sair de uma carreira bancária, era bancário, e montar um estúdio de tatuagem. Só que ele queria montar para um público específico, que era o público nerd, geek, porque ele enxergava que ali não tinha nada que abraçasse esse pessoal. E aí é onde entra o amor que você falou. Ele amava aquilo, ele conhecia muito daquilo. E na época ele me chamou para fazer o quê? A parte da gestão, que era o que ele não tinha. E entramos como sócios. Então, eu sou responsável até hoje pela parte de gestão operacional e ele é o coração dali. É o que faz, ele até brinca, ele fala, eu sou o coração e o Mike é o cérebro. E aí a gente se junta nisso. E aí você falou da equipe. Todos os tatuadores que estão dentro do estúdio, eles são tatuadores que entendem do segmento, que são geeks, que são nerds, enfim. Eles vivem aquilo, eles também amam, que era a preocupação de eu colocar pessoas ali que não tivesse esse apego. E pior, quando o cliente chega e o cliente vive esse mundo geek, esse mundo nerd, ele vai conversar com uma pessoa que está ali, que é um ótimo tatuador, talentoso, um artista, mas não entende desse mundo. Não cria o vínculo, não tem a identificação. E aí, nesse caso, a gente conseguiu fazer isso. Em 3 anos, o estúdio se tornou o maior estúdio geek do Brasil e hoje já é o maior da América Latina. Por quê? Juntou o que você falou, que é muito importante, que é o coração, tem que ter alma, tem que ter um propósito. Se for ter um negócio que não tem um propósito, que é a primeira coisa que você tem que descobrir é isso, qual que é o propósito do seu negócio. E aí, junto, você não tiver uma gestão profissional, você pode ter sucesso? Pode, mas talvez aquele sucesso menor. E aí, para finalizar, vai também do tamanho do seu sonho. Às vezes, uma pessoa tem um sonho pequeno e realiza. É feliz, não tem problema. Outros já têm sonhos gigantescos, né? Então, eu digo assim, o sucesso, ele é medido pela sua expectativa. Porque o que é sucesso para mim pode não ser para você. E a gente tem que respeitar o sucesso de cada um, né? Muito bom, vou pegar o gancho aí da sua palavra sucesso para deixar um momento de fala para vocês fazerem um comentário final, você sobre sucesso, o tema do seu livro, falar um pouquinho sobre o tema do seu livro, sobre o que nós conversamos aqui hoje e qual dicas vocês dariam realmente, além do que a gente já conversou aqui, para os profissionais que querem ter impacto e também terem sucesso nas suas gestões. É muito importante mesmo, acho que cada um olhar, né, para si, fazer essa reflexão do que realmente aonde quer chegar, com objetivo. Eu falo, a gente sem rumo acaba ficando dando voltas em si mesmo, né? Então, você tem que ter uma meta, objetivos que sejam... Eu lembro que eu tinha também objetivos de 5 anos, 10 anos. Você cria isso ali num caderninho, eu falo, escreve para materializar esse objetivo. E é muito importante, daí você vai começar a observar pessoas que já estão lá, o que elas fizeram, quais são os passos a passo. E aos poucos, no dia a dia, a rotina vai te dar essa meta. Mas aí você vai entender. Para ter isso, eu preciso adquirir um programa novo para eu começar a atender grandes projetos. Então, a gente foi fazendo isso. Então, mudei o programa do escritório, a equipe toda fez um treinamento. Você vai criando mini ações para chegar na meta. Então, mas sem a meta, você não cria. Você fica ali parado, apagando o fogo do dia a dia, né? Resolvendo só problemas. Então, acho que isso é uma primeira dica, realmente materializar, escrever o que você quer, entender o que é sucesso para você, isso é muito importante. Eu tenho 2 filhos, tenho uma família também, gosto de ficar em casa de final de semana, não atendo de sábado. Gosto de praia. Gosto de praia, gosto de viajar, eu tenho um feriado grande aí. Então, eu falo, isso é para mim também sucesso, felicidade, sabe? O meu escritório, se eu tivesse que estar trabalhando nos finais de semana, correndo atrás disso, não ia estar equilibrado, não ia ser, né, felicidade completa para mim. Então, eu cresci estruturada exatamente para poder ter essa outra demanda que para mim é muito importante. E é lógico, né, a gente vai almejando mais para frente. Sabrina, eu adoro projetar, eu fiz o livro até com uma ideia também, uma meta de poder compartilhar com os outros arquitetos como que foi meu processo, o que eu entendi que funciona. Tenho o maior prazer nisso. Muitos me pedem até, Sabrina, faz mentoria, faz outra coisa. A gente tenta, eu tô aqui, né, a gente está nesse podcast exatamente para isso, mas hoje o escritório ainda é muito, né, grande, acaba dependendo dessa parte de projetos, mas é de repente, uma meta daqui 10 anos, 20 anos, 15 anos, conseguir lidar só com isso. Eu acho que tudo é assim, você também, o futuro, você não precisa ser também totalmente engessado, né? Você programa, sonha, e aí
pouquinhas pinceladas, a gente vai daí construindo né, a tua carreira. Eu acho que é isso que é nunca ficar parado, né? A gente tem que sempre estar com aquela coisinha, o que eu posso fazer a mais, né? O que eu posso melhorar aí também? Que eu acho que aí a gente se sente vivo, né? Quero Com trabalhar certeza. Muito até bom. poder ter coragem e vontade, né? Isso. Vontade, principalmente. É, Quando tem vontade, a coisa caminha. Bom, sucesso, para mim, eu brinco e falo, mas é verdade. Meu maior sucesso é ser pai da Júlia. Eu amo ser pai, te amo, Júlia. Beijão do papai. Eu acho que foi o maior sucesso que eu consegui ter na vida foi esse. Me orgulho muito disso. Em relação à profissão e tudo mais, você perguntou questão de dica, alguma coisa pra gente finalizar. Eu resumo em 3 pontos o que é necessário profissionalmente, mas se levar isso pro lado da vida também funciona. Que é o quê? A primeira coisa é você descobrir de verdade qual é o seu negócio. Aí eu posso perguntar para você, você está em que tipo de negócios? Você pode me responder, de vender livros, ou de realizar sonhos, de pequenos escritores que querem ter o seu primeiro livro. Cada um vai ter uma resposta. Então vamos descobrir de verdade, né? Eu tenho uma empresa de consultoria. Tá, qual que é o meu grande objetivo, que tá ali por trás disso daí? Eu tenho lá, sou sócio da Black Nimbus, o estúdio de tatuagem. O que eu faço? O que tá ali por trás? Poxa, ali eu tô... A gente sempre fala isso. Ali eu trabalho com a autoestima das pessoas. Ali o que eu vendo é autoestima. Então eu descobri que o meu negócio de um estúdio de tatuagem é trabalhar a autoestima. O que é o seu? Então vamos identificar isso, o que de verdade é. Que nem aquela coisa já batida que o pessoal fala do McDonald's. O negócio do McDonald's não é vender hambúrguer, é alugar pontos, é um negócio imobiliário. Então você entender de verdade o que é. No segmento que a gente comentou, que você falou, de arte, decor e tudo mais. Se você pegar as lojas de alto padrão, o negócio deles, na minha concepção, não é vender móveis, é criar relacionamentos. É isso que vai gerar negócios para eles. Então, dentro disso, primeiro, vamos entender qual que é o seu negócio. O segundo, que aí o que o meu livro explica, já vou falar dele, tem um método. Você precisa ter um método, um processo muito bem para realizar aquela sua ideia, aquele seu propósito. E terceiro, para finalizar, treinar. Treinar muito, 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 muito para você buscar alta performance. Porque alta performance, eu falo, não é ausência de erros. Você pega aí Michael Jordan, Ayrton Senna, todos erraram. Mas quando você vê, eles tiveram um baita sucesso, são atletas de alta performance. A alta performance, ela está muito mais ligada à qualidade dos acertos do que à ausência de erros. Então, com esses 3 pontos, eu acho que você consegue construir qualquer coisa bacana. Entender bem qual é o seu negócio, ter um método, um processo desenhado e treinar muito para ficar bom naquilo. E o livro que você perguntou, no caso, o meu livro, ele é um manual que ele mostra exatamente como fazer isso. Então, o método que a gente desenvolveu na consultoria e aplica nas empresas, se você pegar aqui, está o nosso método, não tem problema nenhum, está aberto para o público. Então, ele vai desde você criar a missão, a visão que você falou, onde eu vou estar lá, valores, DNA, aí vem pela parte de desenvolver posicionamento de mercado, os diferenciais, marketing, treinamento, enfim, ele te dá todo o caminho. É um manual para usar com exercícios, rabiscar, escrever, o meu tá todo rabiscado, para usar no dia a dia, algo bem prático. Que foi essa ideia que a gente fez lá no passado, que, ou seja, não é para ser necessariamente um best-seller, não é isso. É para a gente poder entregar para os clientes que querem dar sequência naquilo que a gente implanta nas empresas. Muito bom. Sempre bom a pessoa poder levar algo além e continuar estudando, treinando, como você disse. Cada vez que nós lermos um livro também de gestão, nós vamos estar em um momento diferente do nosso negócio e vamos poder absorver coisas diferentes. Até mesmo vocês, quanto escritores, lendo o próprio livro, vão receber insights de vocês mesmos. E Rafa, para falar, eu acho que a sua profissão mesmo, que é essa de criadora de livros, né, de trazer isso para todo mundo, foi também uma grande mudança de chave para mim quando eu
criei o hábito da leitura. Legal. Que eu falo isso hoje também para meus filhos, a gente sabe, né? Criança não gosta de ler, adolescente. Eu também não li. Eu acho que eu Desafio. comecei a criar o hábito de leitura com 37, 35, 30, sabe? Assim, foi uma fase que eu falei, não. E eu fui lendo vários livros de, né, de gestão, livros também que eu precisava me formar, né? Na cabeça. Eu falo assim, gente, quando você vai lendo, parece que você abre, né? A ideia. Você abre para Sim. solucionar problemas. Então, assim, hoje eu adoro, leio livros assim também só para distrair, até misturo um pouco livro de gestão, livros técnicos com livros também, né, de tudo assim pra gente também, prefiro até mais às vezes que assistir uma TV, que você fica ali meio no automático. E isso também é um conselho, leiam Leiam. muito. Eu acredito que depois desse bate-papo aqui com vocês dois, e também se você já conhece o nosso episódio, você já percebeu que a leitura faz muita diferença. Então, desses conselhos aqui que vocês deixaram, eu gostaria de agradecer por esse tempo que vocês tiveram aqui conosco e com o pessoal que está nos assistindo, todas as dicas valiosas. Falar para o pessoal também que quem quiser continuar tendo dicas importantes como essas, podem encontrar o livro de vocês no site da editora, também pode encontrar na Amazon e em outros canais. E eu gostaria de saber também de vocês, se vocês têm alguma curiosidade ou dúvida sobre gestão que os nossos autores possam contribuir, é só deixar aqui nos comentários e também segue o perfil aqui da Coruja e também sempre entre em contato porque nós temos episódios a cada quinzena, tá bem? Muito obrigada pela sua assistência até agora e eu te encontro no próximo episódio.